Exaltado, Rei das nações,
ti que cantamos nessa noite, Jesus. Somente a ti nós voltamos os nossos olhos a ti agora, Senhor. Toda honra, toda glória pertence ao seu nome. Não há nenhum de nós. Ai, nós queremos contemplar a tua beleza nessa noite. Comece aí do seu lugar, erguer a sua voz e exaltar a esse Deus que é digno, o único digno dos nossos louvores, o único digno das nossas canções, o único digno da nossa devoção, do nosso olhar. Ah, Senhor, nós queremos voltar os nossos olhos para ti nessa noite. Nós exaltamos o teu nome no mais alto lugar, o lugar que é seu por direito. Tu és exaltado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és exaltado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Vamos encher esse lugar de adoração. Tu és exaltado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és exaltado nesse lugar. Feche os seus olhos e com tudo que você tem, com tudo que você é, entregue o seu melhor louvor nessa noite ao Senhor. Ah, tu és exaltado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Como Maria, nós reconhecemos o seu valor. Nós reconhecemos o valor de estar aos seus pés nessa noite. Tu és exaltado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Ah, tu és adorado. Tu és exaltado nesse lugar. Não há outro digno. Tu és adorado. Tu és exaltado. Tu és adorado. Ai, Jesus, tu és exaltado. Tu és adorado. Tu és exaltado nesse lugar. Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. E deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo.
alto igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Vamos dizer isso a Ele. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir, deixa subir a minha adoração, a nossa adoração, como um cheiro suave às tuas narinas, o mais puro dos nossos corações, do nosso olhar a ti. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele... Vamos dizer isso, de noite. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, não nos cansamos. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra.
deixa subir. Ergue a sua voz, diga: o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Pra isso que nós temos, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Com toda a sua força, diga: pra te adorar. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Pela última vez, suas vozes, pra te adorar, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção,
mesmo, lá mesmo, por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu quero te convidar nessa hora aí no seu lugar, se você puder se colocar de joelhos diante do Senhor. Nós vamos nessa hora, mais uma vez em sinal de rendição a Ele, expressar essa verdade dentro de nós. Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos. Ah, Jesus, em tantos outros lugares nós procuramos,
De tantas outras formas nós buscamos preencher o vazio que há em nós, mas só em Ti nós encontramos a água da vida, só em Ti nós encontramos. Relembra os nossos corações, nós precisamos de Ti, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Precisamos de Ti, mais que a nós mesmos, mais que as coisas dessa terra, mais que o ministério, mais que as bênçãos. Voltamos os nossos olhos para Ti, Jesus, 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 a Jesus. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Podes colocar de pé, vamos cantar isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Obrigada, Senhor.
amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou, disse suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter, nos fez amigos de Deus. Quantos são gratos por isso? Expressa sua gratidão nessa hora a Ele. Somos gratos, gratos a Ti, Jesus, pelo Teu sangue vertido naquela cruz, por amor e obediência ao Pai. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Nós só podemos expressar a nossa gratidão a Ti, Jesus, porque hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, antes inimigos, agora amigos Teus. Obrigada, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Se você é grato por isso, aplauda o nome de Jesus. Foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro manso, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre ao Rei que os anjos clamam, Santo, toda criatura
última vez para nós encerrarmos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo para sempre. Aline Santos é casada com Sandro e mãe da Maria Eduarda e do Luca. Bacharel em teologia, graduando em psicopedagogia e grande pesquisadora na área da inclusão de crianças nas igrejas. Possui vários cursos complementares sobre autismo, TDAH e demais transtornos de suas comorbidades, além de mais de 10 mil líderes treinados em seus cursos e suas palestras nas igrejas. Autora do livro Inclusão na Igreja de Crianças com Deficiências e Transtornos. Aline é pastora de inclusão da Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro e líder no Atitude Kids. Vamos receber com muita alegria Aline Santos. Desde muitos anos atrás, o povo já vivia preconceito. Mas Jesus, ele veio para quebrar o preconceito, ele veio para quebrar a falta de amor, ele veio para quebrar a indiferença, e ele veio trazendo o quê? O amor. E uma frase que eu falei ontem aqui, para quem estava aqui ontem? Bastante gente estava no treinamento. Uma palavra que eu falo e realmente tem a ver com o que Deus quer para as igrejas de Cristo é o amor. Quando você não sabe o que fazer, você ama. Ama aquele jovem, ama aquela criança, ama aquela família. Você ama, porque quanto ao amor, não há perda, não há danos, não é verdade? O amor tudo pode, tudo suporta. Então, eu posso dizer para vocês que eu comecei tudo isso que foi falado aqui somente com amor. Eu não tinha nada, absolutamente nada para oferecer a Deus. Quando Ele me mostrou, quando eu tive uma visão da inclusão dentro da minha igreja local, olhei para aquelas crianças e falei, tem algo acontecendo aqui e elas não estão recebendo, e eu estou vendo elas para lá e para cá, não tem algo específico para elas. E o Senhor falou que tinha um trabalho, sim, específico para elas, só que ainda não tinha ninguém que fizesse. Nessa época, eu não tinha nada para oferecer. Eu não tinha nenhum curso dentro da área, não tinha faculdade na área, não era mãe atípica, porque geralmente quem defende essas causas tem uma dor por trás dela, é muito normal. As poucas pessoas que estão levantando essa bandeira ter uma dor, né, ser uma mãe atípica, ser um pai atípico. E eu não tinha. Então, para mim, foi muito estranho o Senhor me tocar por essa causa. Eu duvidei que Ele estava realmente falando. Achei que era coisa da minha cabeça, achei que era coisa da liderança. Mas eu orei e eu senti paz na época. Sabe você orar por algo que você não entende, não sabe por onde vai começar, não sabe o que vai fazer, não sabe o que te espera, mas não te dá nervoso, não te dá aquele medo que sabe? Me deu a paz. Eu falei, meu Deus, você está me dando paz? E aquilo me assustava mais ainda, porque era uma paz sobre algo que eu não fazia ideia do que seria. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero começar a minha palavra dizendo para vocês que o Senhor, Ele sabe exatamente quem é cada um que está aqui. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas habilidades, Ele sabe o que você tem de bom, Ele sabe daquilo que você não é tão bom. E sabe o que Ele fala sobre isso? Eu não estou nem aí. Porque Ele não precisa das suas habilidades, Ele não precisa dos seus diplomas, Ele não precisa do seu MBA, Ele não precisa de nada. Aquilo que você precisa para fazer a obra dEle, Ele te dá na medida certa e calculada. E eu sou a prova disso, porque eu não tinha nada e Ele foi jorrando sobre a minha vida numa velocidade que nem eu sei explicar. Tem 6 anos que tudo isso começou. E o Senhor tem me levado dentro e fora do nosso país para falar sobre inclusão. É algo sobrenatural, mas é algo de uma responsabilidade muito grande. Porque quando Ele me tira da minha casa para estar numa igreja como a de vocês, eu sei que tem algo para entregar. Eu falei para o pastor, ele tem me levado a lugares muito pontuais.
muito pontuais. E eu tenho percebido, eu tenho sentido essa sensibilidade. Eu não consigo atender todas as agendas. E quando eu atendo e eu chego a um determinado lugar, eu percebo que aquela igreja, naquele lugar, tem uma relevância. Sabe, eu fui para... Como é que é o nome do lugar? Não sei falar. Esse aí. Esse lugar é longe. Acho que são 4 horas de carro do aeroporto que eu estava, que não é o de Campinas, é o outro. E eu relutei para ir nessa igreja, porque era muito longe, ia demorar muito, até, né, do Rio para cá. Só que quando eu aceitei e eu cheguei lá, era a única igreja daquela cidade que poderia trabalhar a inclusão. E ali eu percebi que o Senhor, Ele está sendo estratégico. Ele está sendo pontual em levar a inclusão. Não que as outras igrejas não precisam, não é isso. É que essa igreja será referência para as outras. Vocês serão modelos para as outras. Então o Senhor tem escolhido, sabe, igrejas pontuais em determinadas cidades para começar esse trabalho. Então, se você era ignorante naquilo que, no assunto inclusão na igreja, hoje quando você sair por essa porta, você não vai ser mais. Sinto lhe informar, mas você não vai ser mais. Você terá em suas mãos conhecimento e você terá nas suas mãos responsabilidades. A inclusão é uma das áreas mais desafiadoras que eu conheço. Talvez, eu acho que de tudo que eu já fiz, eu já ministrei dentro de presídio, já fiz obra social dentro de presídio com meu marido, mas de tudo que eu já fiz, a inclusão é o mais desafiador. Mas é onde eu mais vejo milagres. É onde eu mais presencio milagres, porque os milagres não são como as pessoas esperam, né? Aqueles milagres grandiosos, não. Cada detalhe que a gente vive com uma criança, com um jovem, com um adolescente, que está cheio de estigma, que está cheio de preconceito, que as pessoas olham e não acreditam. Cada milagre que a gente vive com essa família, sabe? Cada passo que essa família dá é um milagre que a gente vive junto. Então é muito gratificante. O que vocês vão receber aqui hoje não é um treinamento, porque o treinamento eu dei ontem. Hoje eu quero falar da inclusão à luz da Bíblia. Eu quero falar da inclusão sobre a ótica do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Uma vez me perguntaram, aonde está a inclusão na Bíblia? E eu perguntei para ela, aonde não está? Eu vejo desde Gênesis, eu vejo desde a Arca de Noé, quando ele foi separando os pares para colocar lá dentro, e nenhum poderia ficar do lado de fora. E se eu fosse falar de textos aqui para você, eu poderia falar do paralítico num tanque de Betesda, eu poderia falar da mulher adúltera, porque enquanto muitos estavam ali para crucificá-la, o Senhor levantou e retornou com ela para a sociedade. E eu poderia falar muitos textos, mas eu quero abordar um texto que está em 2 Samuel, se você está com a sua Bíblia, está em 2 Samuel, capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo a Samuel, capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 7. Amém? Certa ocasião, Davi... Espera que a luz está bem em cima do meu... Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu posso mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Mequir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá
sempre à minha mesa. E você comerá sempre à minha mesa. Esse é o tema da minha palavra. Todos na mesa com o rei. Eu sei que Davi é muito conhecido, né? Como músico, como pastor, como aquele que matou Golias. Mas nessa história aqui, Davi, ele tem uma figura muito importante, na minha opinião, na história da inclusão, quando a gente vai falar à luz da Bíblia. Davi, ele já era ungido pelo profeta, quando ele tinha acesso ali a Saul, quando ele estava ali com o seu amigo Jonas. Ele já era ungido, mas ele ainda não tinha, né, se empoderado do seu reino. Ele já tinha sido ungido pelo profeta, mas ele ainda não sabia aquilo que esperava por ele. E Jonas realmente foi o seu amigo leal, estava ali, caminhou com ele. Eu acredito que se o Jonas não protegesse tanto ele do seu pai, eu nem sei se Davi, né, ficaria vivo, porque foram muitas emboscadas e Jonas sempre ali com ele. Existia uma amizade, eles se prometeram ali em vida se ajudar a família um do outro. Mas Davi, quando ele assume o reinado, quando ele realmente tem ali o poder, né, o poder do rei Davi, ele se preocupa se tem alguém da família de Saul ainda vivo. Porque se tem uma marca que Davi tem, é da fidelidade. Ele talvez é um dos personagens da Bíblia que mais, se a gente for falar de pecado, que mais pecou. Se a gente for fazer uma lista aqui, ele talvez esteja lá no top 5. Mas a fidelidade dele também era uma coisa que admirava, né? A amizade dele, a fidelidade a Saul, mesmo depois de ser traído. E Davi mostrou isso quando ele assumiu o reinado, porque ele se preocupou: tem ainda alguém vivo? Tem alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Falaram: tem, filho de Jonas, aleijado dos pés. E ele falou: manda trazer que eu quero ele perto de mim. E Jonas veio, e Mefibosete veio. Davi pegou ele para perto, Davi colocou ele na mesa, e ainda prometeu que todos os dias ele estaria ali sentado na mesa com ele. Parece simples, mas não é, porque naquela época, colocar um deficiente numa mesa, não existia essa possibilidade, muito menos na mesa do rei. Deficiente, pessoa que tinha algum transtorno, pessoa que tinha alguma necessidade específica, era deixada de lado. Essas pessoas eram esquecidas. Mas Davi, ele demonstrou amor por Mefibosete. Ele mostrou lealdade ao seu amigo. E essa palavra me traz 3 pontos muito importantes que eu queria refletir com vocês. Pontos que nós vamos nos ver nele, ver a nossa sociedade nele, ver a nossa igreja nele, e vai nos levar a uma reflexão sobre esse ato de Davi na vida de uma pessoa que tinha uma deficiência. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: Deus não esquece de ninguém. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Queridos, Deus não esquece de ninguém. Deus não esqueceu de Mefibosete porque ele era um deficiente. Deus não esquece de uma família porque ela recebeu um laudo. Deus não esquece de você porque você é limitado. Deus não esquece da sua casa porque não está servindo a Ele. Deus, Ele não esquece. Deus, Ele não esquece porque Ele não se baseia naquilo que eu tenho para oferecer. Ele não se baseia na minha performance. Ele não se baseia naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou. Deus, Ele nos enxerga diferente. E é por isso que Ele não esquece de uma família que hoje está sofrendo dentro de casa. É por isso que Ele não esquece de uma família que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, está sofrendo. Porque recebeu um laudo e não sabe lidar com isso. Porque dentro da sua casa, quando chegou um laudo, o marido saiu pela porta. E deixou aquela mãe sozinha. Vocês sabiam que isso é uma realidade? E é uma realidade próxima. Vocês sabiam que a cada 36 crianças que nascem hoje, uma nasce com autismo? E que em 2004 eram 150 crianças para 1?
Pulamos para 2023. E olha a crescente, 36 por 1. E aí eu pergunto para vocês, aonde estão essas crianças? E você pode parar assim, bom, eu não conheço, eu conheço uma. Eu acho que eu vi uma no meu condomínio. Eu acho que tem uma na igreja. Querido, se os nossos olhos não estão abertos para enxergar onde estão essas famílias, nós estamos com problema. 36 por 1 significa que ela está no condomínio que a gente mora, ela está na porta do colégio do nosso filho, ela está no mercado que nós frequentamos. Se nós não estamos enxergando, nós estamos com problema. Problema seríssimo. Porque nós assumimos uma identidade, que identidade? De ser filho, de ser Cristo nessa terra, ser semelhante a Ele. E essa identidade nos traz responsabilidade de quê? De fazer missão. De ir lá buscar os povos não alcançados. E aí tem um monte de jovem, e eu me incluo nele, quando eu tinha lá meus 20 anos, de querer fazer missão na África, querer fazer missão nos ribeirinhas. É lindo. Também foi meu sonho. Praticamente, quando o jovem se converte, ele quer fazer isso. Mas deixa eu contar para vocês, tem uma missão que está pertinho da gente. Existe um povo não alcançado que talvez seja seu vizinho. Essas famílias não se sentem parte da nossa igreja. Essas famílias, elas chegam na nossa igreja, elas sentam no último banco, ninguém as nota, ela vai embora e nada acontece. Eu tenho muitos e muitos relatos sobre isso. Essas famílias estão definhando dentro de casa. Há pouco tempo eu estava no Ministério Infantil da nossa igreja, passeando pelos corredores, eu parei em frente a sala de 2 anos e tinha um casal. E ele estava olhando assim, tem uma janelinha com vidro, ele estava olhando assim para as crianças de 2 anos, aí eu cheguei e falei, tá tudo bem? Ah, sim, é o nosso filho que está aqui, ele é autista. Eu falei, deixa eu conhecer. Aí ela tem outro também, de 8 anos, está lá na sala, também é autista. Eu falei, vou conhecê-lo também, vocês são novos aqui? Aí ela falou, é a nossa primeira vez, a gente veio conhecer a pastora Aline. Pediram para a gente vir aqui conhecer ela. Eu falei assim, prazer, sou eu. É você? Eu comecei a conversar com aquela mãe. Enquanto eu conversava com ela, o pai, ele se pôs atrás dela. Enquanto eu estava ali falando para ela, olha, a nossa igreja tem um trabalho, que bom que vocês vieram, eu quero realmente acolher vocês, quero conhecer seus filhos. Enquanto eu falava isso, o pai atrás, ele ficava fazendo várias mímicas para mim, tipo, fala pastora, traz ela. Ele devia estar desesperado para voltar para a igreja. Mas aquela mãe não conseguia mais. E aí eles me contaram que eles estavam há 6 anos em casa. 6 anos sem congregar com os irmãos. Por quê? Porque quando receberam o laudo, não conseguiram mais ficar, porque ninguém sabia lidar com os filhos dele na igreja que eles estavam. Essa é apenas uma história sobre famílias que tentam estar em nosso meio e não conseguem. Infelizmente, a gente está muito preocupado em se fartar. Infelizmente, a gente acha que essa mesa que é colocada todos os domingos aqui, uma mesa farta, onde o pastor coloca tudo aquilo que o Senhor tem entregue para eles, infelizmente nós achamos que é só para a gente. E a gente entra por aquela porta e começa a se fartar, e mal olha para o lado. E isso é real. Existe uma mãe, eu acho que eu contei isso ontem, mas essa história ela me marca tanto que eu vou repetir. Uma mãe que me contou que ela chegou na igreja, num culto de domingo, sentou na última fileira. Por que ela sentou na última fileira? Porque se a criança fizer um barulho, estereotipia, que são movimentos repetitivos, ou ela tiver uma ecolalia, que é quando a criança repete a palavra toda hora, de repente ela pode cismou com algo aqui do louvor e ela pega uma palavra e vai ficar toda hora falando aquilo. Aquela palavra repetida às vezes. Então, a mãe já sabendo disso, ela senta lá no finalzinho, porque se acontecer alguma coisa, ela sai um pouquinho. E essa mãe fez isso. Só que ele não era só autista, era autista e era cadeirante. E ela sentou. Chegou na hora do louvor, é muito natural que o autista tenha uma crise sensorial na hora do louvor. A igreja, então, não vai ter louvor? Não. É só saber lidar com essa família. Vai lá, se coloca, o que eu posso te ajudar? Ele teve uma crise, o que ela fez? Ela saiu, foi lá para o estacionamento. E ela tentou acalmar o seu filho, naquele momento ali.
E ela falou que lá de fora ela ouvia. Terminou o louvor, entrou a oferta e começou a palavra. E aí ela falou, eu vou voltar, já está na hora da palavra, eu tenho que entrar. Quando ela resolveu entrar, ela parou e falou assim, peraí, tem 40 minutos que eu vim aqui para fora. Ninguém veio aqui. A pessoa que estava do meu lado viu que meu filho teve uma crise, viu que eu vim aqui para fora. Eu passei pelo rapazinho da porta. Ninguém veio atrás de mim. Essa igreja não me pertence. Eu não pertenço a essa igreja. Vocês entendem quando eu falo que a gente está tão cego que a gente não olha para o lado? Será que ninguém viu essa mãe se levantando com um cadeirante? Difícil, né? E não perceber que ela foi e não voltou? Ninguém foi atrás. São essas famílias que hoje estão dentro de casa. São essas famílias que nós precisamos ir alcançar. São essas famílias que a gente tem que trazer para comer na nossa mesa, para comer na mesa do rei. Chegou a hora de chamar os mefibosetes que estão trancados dentro de casa. Cada um aqui tomar como responsabilidade, encher essa igreja daqueles que necessitam de comunhão. E quem são esses? Todos. Marcos 16:15 manda pregar o evangelho para quem? Todos. Mas quem está dentro do seu todo? Será que o seu todo é seletivo demais? Será que o seu todo é apenas alguns? Será que o seu todo é aquele que está ao seu redor? Não, queridos. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos acolher, amar, incluir essas famílias no nosso meio. A gente precisa fazer algo. E não adianta, queridos, que inclusão não tem nada a ver com ter uma porta larga, uma rampa de acesso e nem colocar uma plaquinha de acessibilidade. Tá? Isso é uma vírgula. Inclusão é você levantar e fazer algo. Inclusão é você se comprometer com a visão de Cristo nessa igreja. Qual é a visão de Cristo para essa igreja? Ela é única, é a visão de todos. Que é o quê? Ganhar almas, ganhar vidas, apresentar Jesus. A Bíblia, ela é incrível, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não quiser estudar ela toda, estuda só o plano de salvação e vai ganhar vidas. Ela toda, o que realmente o Senhor quer é que você ganhe vidas, que você traga vidas para dentro dessa igreja. E eu te digo por estatística, por conhecimento e por estudo, nós estamos perdendo vidas. Existe mãe se suicidando. Eu estava pregando em Campos essa mesma palavra que eu estou pregando aqui. Enquanto eu pregava, uma mãe se jogou de um prédio, porque ela não aguentou lidar com o autismo do filho. Já era grande, agressivo, estava batendo nela. Será que se a gente tivesse batido naquela porta e chamado essa mulher para estar com a gente, será que ela teria se suicidado? Eu não sei. É para a gente refletir. A única coisa que eu sei é que nós temos muito trabalho a fazer. E se nós somos uma igreja que realmente quer ter a marca de Cristo, nós temos que nos desafiar a trazer essas famílias para cá. E como eu te disse, a estatística diz que ela está aqui, ó, na nossa frente. Ela está aqui, passando pela gente, só que a gente muitas vezes não percebe. Correria da vida, você passa pelo outro, você nem percebe quem está do seu lado. Mas chegou a hora de nós abrirmos nossos olhos. E eu sei, né, como o meu pastor fala, Aline, você tem que entender que aquilo que você está vendo, nem todo mundo está vendo. Os seus olhos estão aguçados, e eu entendo. Eu entendo de verdade, mas é por isso que eu saio da minha casa e deixo os meus 2 filhos, coisa que eu mais amo, para vir até uma igreja. Sabe para quê? Para mostrar aquilo que eu estou vendo e que é real. Essas famílias, elas estão enlouquecendo dentro de casa. Eu pastoreio 200 e poucas famílias atípicas na nossa igreja. Famílias atípicas, 200 e poucas famílias. Eu faço gabinete terça e quinta constantemente. E a história é sempre a mesma. Eu não aguento mais. Dá vontade de morrer. Porque não tem suporte familiar, não tem uma vida próspera, não tem dinheiro para bancar o tratamento dos filhos. É caro, é tudo caro. No Rio de Janeiro, então, eu fiquei muito feliz ontem aqui, porque apresentaram o projeto da PAI aqui. Eu fiquei muito encantada
o Roberto falando, coisa linda de ver que aqui tem uma PAI que realmente as famílias podem ir lá e ser acolhidas. No Rio de Janeiro não é assim. É bem precário. Então eu ainda fico assim, envio, não sei o que eu faço. Mas o que eu quero dizer para vocês, que essas famílias, elas estão gritando por socorro. E a mesa que o Senhor tem para você, a mesa que Ele tem, um alimento sólido para você, essa mesa farta, ela não é só para você. Ela não é só para você. Nós precisamos trazer os nossos irmãos. E o segundo ponto que eu levanto dessa palavra é: Ele manda chamar, Ele manda trazer até aqueles que estão esquecidos. Deus, Ele não esquece de ninguém. E além de Ele não esquecer, Ele manda chamar até aqueles que nos esquecemos. Sabe quantas pessoas nesse momento estão orando dentro de casa, implorando para que alguém apareça na frente dele e fale, chame para a igreja, fale de Jesus na frente para ele? Sabe quantas famílias hoje estão perecendo? Quem você precisa trazer? Quem você precisa falar de Deus? Reflita um pouquinho, pense no seu redor, pense em quem está do seu lado. Quem você precisa trazer para a casa do Senhor? Quem que talvez esteja no seu induto ali, que esteja ali por onde você anda, que você nunca falou de Deus, mas talvez esteja implorando para estar aqui dentro? Quantas famílias você conhece atípica? Tem família atípica aqui? Famílias que têm algum filho com alguma necessidade específica, seja ela qual for. Ou você mesmo. Temos algumas. Agora, vocês, os que estão aqui, você conhece alguém atípico? Seja criança, jovem ou adolescente, vocês têm contato com alguém? Quem conhece alguém, levanta a mão. Então, todos nós temos uma missão na mão. Essas pessoas que vocês conhecem estão na igreja? Não precisa me responder. Será que eles estão na igreja? Porque é tão difícil da igreja entender o papel dela na sociedade. Querido, a sociedade jaz no maligno. Está entregue. Essas famílias, elas não são aceitas por onde elas passam. Essas famílias, elas não têm abertura para viver aquilo que é de direito dela na sociedade. E ainda que eu entenda, não compreenda, mas entenda de certa forma o que essas pessoas fazem lá fora, eu não compreendo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque lá fora eles não conhecem Jesus. Lá fora eles não conhecem um Deus que não olha a limitação. Eles não conhecem um Deus que cura, que restaura, que ama. Nós conhecemos. Nós sabemos que o nosso Deus pode todas as coisas, inclusive apagar as nossas limitações. Se fosse por nossas limitações, será que você estaria aí? Eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Se eu te contar 5% da minha história desde que eu nasci, você vai ter certeza que eu sou a mais improvável para estar falando com vocês. Meu marido tinha uma empresa e ele fazia reuniões periódicas com essa empresa, comemorações, e tudo que ele queria que eu pegasse o microfone para falar alguma coisa. Eu nunca peguei, eu morria de medo de microfone. Eu me tremia toda. Se eu pegasse era uma vergonha, ele nem pedia mais. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer uma boa obra, Ele levanta quem Ele quer, a hora que Ele quer, aonde quiser. Ele não precisa daquilo que nós temos para oferecer. E o Senhor, eu tenho certeza que Ele quer te usar. Eu tenho certeza que Ele quer fazer algo exponencial nessa igreja. E vai começar por você. Vai começar a partir da vez que você se levantar e começar a perguntar se precisa de você no ministério infantil. Mães, vocês precisam servir pelo menos um domingo no mês no ministério infantil. Nem que seja por curiosidade, para saber o que estão dando para o seu filho. Nem que seja por isso, você tem que estar lá. Homens, precisamos ter essa figura masculina no ministério infantil. Precisamos, os meninos estão carentes de ter exemplos. Precisamos de vocês lá. Vai começar a revolução nessa igreja quando cada um de nós nos levantarmos e nos colocarmos à disposição do reino.
Louvor é lindo, louvor é maravilhoso. E outras áreas da igreja também são maravilhosas. Todas são dignas, porque a igreja é um corpo. E não dá para funcionar sem essas áreas. Mas deixa eu te falar, é muito fácil estar aqui de frente para aparecer na internet, para cantar. Não estou desvalorizando o louvor, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O meu sonho era cantar, pena que eu não canto nada. Então, não estou desvalorizando, mas eu estou querendo te dizer que é muito fácil a gente estar no lugar onde tem holofote. Aonde a fotinho vai sair na internet. Mas o Senhor, Ele quer nos ver derramado, Ele quer nos ver lá, ó. Se nós mudarmos agora a nossa mentalidade, agora, nesse exato momento, daqui a 60 anos a gente vai ver frutos. Ou melhor, nós não vamos ver, mas vai haver frutos. Porque a única chance da nossa sociedade mudar é começando pelas crianças. Se você começar pelos adolescentes, talvez já seja tarde. Agora, uma igreja, ela só vai viver essa transformação quando cada um se levantar. Não adianta, o pastor não consegue fazer sozinho. Os líderes não conseguem fazer sozinhos. É preciso que cada um se levante. É preciso que cada um faça a sua parte. Quem me segue na rede social, viu um vídeo que eu postei de um irmão Anderson. Aliás, quem não me segue na rede social, que não me segue, vocês têm a oportunidade de sair do pecado hoje, tá? Depois você coloca para eles, irmão. Coloca bem bonitinho para eles não terem desculpa. Tem um irmão, ele é um fotógrafo. Anderson, é um fotógrafo famoso. E ele foi numa igreja. Chegando nessa igreja, a filha, ele tem 2 filhos. Um bebê de mais ou menos 1 ano e meio e o outro de 6 anos. Os 2 são autistas, nível 3 de suporte. O que é nível 3 de suporte? É o famoso severo, que não existe mais. Lembra que falavam antigamente? Então, leve, moderado e severo, não existe mais. É 1, 2 e 3 de suporte. O 3 significa o mais, né, desafiador. E ele tem os 2 filhos, nível 3 de suporte. Ele chegou na igreja. Ele entrou na igreja, a filha dele teve uma crise. É muito normal, é muito normal. A igreja, ela acaba não sendo acolhedora para essas crianças, para esse indivíduo, porque, olha, tudo isso aqui desordena, sabe? Barulho, luz, som. A minha igreja, por exemplo, parede toda preta. Não dá. Tudo pode causar uma crise naquela criança. Mas está tudo bem, a gente só tem que saber o que fazer com essa família. Ele chegou, a bebê dele desordenou. Ele abaixou, ela estava no carrinho, e ele conta que veio um homem de terno. Aí eu não sei, né? Porque nessa hora todo mundo é todo mundo. É papa, é bispo, é diácono, essas coisas todas aí, que tem um monte de nome importante, né? E aí veio um desse e falou assim, você precisa ir lá para fora. E aí ele falou assim, me dá 2 minutos que eu acalmo ela. E ele falou assim, mas aqui não dá, você está atrapalhando o pastor. E foi empurrando ele para fora do vidro. Tinha um vidro assim, foi empurrando ele para fora. Ele é expressivo na internet, esse Anderson. E ele foi e botou para fora, ele falou. E ele falou, foi lá e contou o que tinha acontecido com ele. Quando ele fez isso, quando ele contou, nas mensagens abaixo, começaram a falar, procura a pastora Aline, procura a pastora Aline, procura a pastora Aline. Acabou que eu chamei ele no privado e falei para ele, tudo bem, meu irmão, eu não quero saber qual a igreja que fez isso com você, não me interessa, mas eu vi que você é de Brasília e eu tenho uma igreja em Brasília. Se você quiser, eu peço o pastor ligar para você e acolher a sua família. Só estou preocupada com a sua família. E aí ele virou e falou assim, oi pastora, quando eu vi que você estava me chamando no privado, eu fui lá na sua página. Que trabalho lindo que você faz, não para não. Mas a igreja, para minha família, acabou, a gente não pisa mais. Querido, se você é crente, isso tem que te doer, porque me doeu muito. E eu tentei, e eu não consegui. Por vez, ele foi chamado para fazer um trabalho em Boston, ficou por lá, e quando eu fui agora lá ministrar, ele está em uma igreja linda, que acolheu ele, e ele está bem, você conhece, né? Está numa igreja linda, acolheu ele, a família dele, ele está bem. Mas você sabe quantos passam pela nossa porta, e acontece situações parecidas e a gente nem sabe. E as maiores atrocidades, vocês acreditam que é do púlpito, é do estacionamento e da porta?
Eu acabo sendo um ponto focal na inclusão, então eu recebo muitos vídeos, né? E eu não lembro de nenhum que eu tenha recebido no Ministério Infantil. Ah, porque o Ministério Infantil, porque a líder do Ministério Infantil não soube lidar, não. Todos que eu recebo é do púlpito, ou é da porta, ou é do estacionamento. Precisamos treinar a nossa igreja. Treinar com o quê? Com empatia. Empatia. Era muito fácil. Tá tudo bem? Você quer ajuda? Nós temos uma salinha ali. Se você quiser, a gente pode ir junto lá e daqui a pouco a gente retorna. Era muito fácil lidar com esse casal. Mas não. A falta de preparo, a falta de conhecimento e até falta de sensibilidade estão tirando essas famílias da igreja. Tem um pastor Hermínio. Hermínio, aquele do sapato, Hermínio, né? Pastor Hermínio, ele estava pregando não sei se era conferência, mas era muita gente. E quando veio um autista na direção dele, um jovem, ele não sabia, né, não conhece, não sabe lidar, ele falou, é autista? Aí fizeram para ele que sim. E ele veio direto no sapato dele, hiperfoco. Essas crianças, elas têm hiperfoco. E ele veio direto no sapato dele. Ele entendeu que estava com fogo no sapato. Ele tirou o sapato, entregou e pregou descalço. E está tudo bem. Isso se chama empatia. Empatia. É o que nós precisamos. Tem um outro pastor que eu amo, que é um pastor de uma igreja Assembleia de Deus. É um pastor simples, mas eu estou louco para conhecer ele. Esse pastor estava também pregando e a criança subiu. De repente aqui já foi direto nos instrumentos. E aí vem aquela galera para tirar a criança, né? Só que quando foram em cima, ele falou assim, epa, solta. A ovelha é minha. Eu vou prestar contas dela. Pastor, essa ovelha é sua. Pode estar na mão de qualquer um aqui, mas a ovelha é sua. Não deixa que a igreja faça o que acha que pode fazer. Porque cada um que entra aqui e se torna uma ovelha, ela é sua primeiramente. E esse pastor, ele foi perfeito. Ele falou, essa ovelha é minha. Quem vai prestar contas dela sou eu. Solta. Não agonie a alma dessa criança. Essa foi a frase que esse pastor falou. É sobre isso. É sobre ter uma igreja que entende as diferenças. Talvez eu esteja falando com você e talvez você não esteja assimilando muito, porque essa não é a sua dor. Mas seja qual área que você precise do Senhor na sua vida, creia que o Senhor vai levantar alguém para ir sobre você, para que a graça e o favor chegue como chegou hoje aqui na hora da oferta. Porque o Senhor, Ele age dessa forma, no sobrenatural. Agora, uma coisa que você precisa entender, não é você sobre você, porque não é nada sobre nós, é sempre sobre o outro. Aquilo que você estudou, aquilo que você tem, aquilo que o Senhor te deu é para o outro. E para mim não é nada, o outro vai vir sobre você. E se ele não vier, o Senhor vem. O Senhor vem, mas tudo que você tem é para o outro. E que outro é esse? Órfão, viúva, necessitado. Para de dar as mãos para quem já sabe andar. Para de dar as mãos para quem já está andando. Temos que ir atrás dos necessitados. São eles que estão precisando estar na igreja de Cristo. É como o pastor falou, que essa igreja é uma igreja para não crente. Não é isso? É isso aí também, claro, também. Mas é isso aí. Porque senão fica assim, a panelinha, só crente. Crente gerando crente. Já sabe andar, já sabe comer, já tem alimento sólido. Vai atrás de quem não sabe. Vai atrás de quem está lá, olha, mendigando o pão. Esse é o nosso papel. E dentre muitas famílias e pessoas, eu levanto a causa dessa, mas existem muitas outras. Mas eu levanto a da inclusão. Precisamos ir atrás dessas famílias. Precisamos acolher, precisamos mostrar que Cristo também os ama. Precisamos mostrar que há vida após o autismo. Você sabe que quando chega um laudo dentro de uma casa, de uma família dessa, quando o laudo chega, morre o sonho. Morre o sonho. Quando o laudo chega, acabou aquela história de que ele vai assumir meu lugar na empresa, que ele vai jogar bola comigo. Acabou. Demora muito para ele voltar a sonhar de novo. E é nessa hora que a igreja tem que chegar e dizer, ei, estou contigo. A vida após o autismo, a vida após um laudo.
Eu acho que eu contei ontem, são tantas histórias que eu acabo me atrapalhando de saber se eu contei ou não, mas essa história é recente. Um casal estava brigando na justiça. Estava brigando na justiça pela guarda da filha. 3 anos brigando na justiça pela guarda da filha. Nesse meio tempo que aconteceu, a menina recebeu um laudo de autismo. Na mesma semana, não foi na segunda nem na terceira, na mesma semana, o pai falou: saí da briga, pode ficar para você. Pode ficar para você que eu não vou saber lidar. Aí essa mãe chega aqui na nossa igreja, ferida, doida para receber um colo, doida para alguém dizer assim: ei, eu estou contigo. Só que eu sento no meu banquinho, recebo o que é meu e vou embora sem olhar para o lado. Precisamos chamar os Mefibosetes da nossa cidade para dentro dessa igreja. Precisamos trazê-los para sentar à mesa com o rei. Há uma mesa farta, há uma mesa posta no meio do deserto. Deus continua agindo no meio do deserto. E seja o deserto dessas famílias ou o seu deserto, o Senhor continua agindo. No deserto também há direção, o Senhor está lá. É isso que nós precisamos falar para essas famílias: o Senhor está contigo. Ainda que tudo pareça escuro, ainda que o deserto pareça que não tem fim, há lá uma direção. O Senhor continua te levando, te direcionando através daquela nuvem de poeira. O Senhor está com cada um de nós, independente das necessidades que nós passamos. O terceiro ponto que eu trago dessa mensagem: Deus quer todos na mesa com Ele. Deus não esquece de ninguém. Além de não esquecer, Ele manda chamar a hora que Ele quer. E Ele manda chamar para quê? Para sentar à mesa com Ele. Ele quer sentar à mesa com cada um dos nossos irmãos. E é por isso que no versículo diz: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou te devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E uma vez eu pregando essa palavra, um teólogo virou e falou assim: eu não vejo tanto milagre nisso, porque eles eram amigos, pastora. E se eles eram amigos, era natural que eles se ajudassem. Quase que eu falei voz do capeta, mas não falei assim não. Falei: querido, eu concordo com você. Mas ajudar não significa colocar na mesa. Davi poderia ter pego o Mefibosete, botado numa casinha, mandado alimentar e dar as coisas para ele lá. Não, Davi trouxe para a mesa. O milagre está em trazer a mesa. O milagre está em trazer a mesa para comer com o rei. Esse é o milagre. E é isso que Cristo quer. Ele não quer que você traga essa família para ela sentar nessa cadeira, não. Ele quer ver todo mundo no banquete. Há um banquete e é isso que Deus quer. Existe um banquete onde todos os nossos irmãos merecem sentar e debruçar e comer e se fartar. Todos, todos. Existe, dentro de cada um de nós, existe uma necessidade. Essa necessidade, ela só é suprida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos apresentar o Espírito Santo de Deus para essas famílias que estão desacreditadas, que colocaram Deus numa cadeirinha quando chegou um laudo dentro da sua casa. Muitos se revoltam, muitos esquecem de um Deus de amor quando a dor chega. E é aí que a igreja chega para falar: não, Deus não trabalha em cima das circunstâncias dessa terra. Deus não trabalha sobre as circunstâncias que nós, homens, criamos, não. É sobre uma nova morada. É sobre a eternidade. É sobre algo muito maior que nós vamos viver. Mas precisa levar esse alimento, como o pastor falou. Precisamos alimentar as nossas crianças. Atípicas, típicas, não importa. Elas precisam de alimento. Qual é o alimento? Palavra. Não existe Espírito Santo mirim. O Espírito Santo, ele é único. E a única coisa que alimenta é palavra. Tem que dar palavra. E aí, muitos falam:
Mas será, Aline? Será palavra para uma criança que tem paralisia cerebral? Palavra para uma autista nível 3 de suporte? Você não está sendo muito preciosa? Será que Deus já não alcançou essas vidas? Não sei. A palavra não me diz isso. Não tem um texto na Bíblia que me leva a crer nisso. A Bíblia é muito clara. Todos perecerão de caminhar até a cruz, reconhecer os seus erros, pedir perdão para aí sim poder usufruir do seu sangue que restaura, que cura. É preciso fazer esse caminho. Agora, se a misericórdia, a graça de Deus vai alcançar uma criança, um jovem autista no caso, que não tenha como discernir o bem e o mal, é com ele. A mim foi dada uma responsabilidade de pregar o evangelho para toda criatura. Toda é toda. Mas digamos que eu esteja errada. Digamos que o Senhor sim vai descer com a sua graça e favor sobre todas essas crianças que não têm discernimento. A minha pergunta para você é: a graça dele também vai alcançar a família que está dentro de casa porque você não foi lá bater naquela porta? Ele vai alcançar as crianças sem discernimento? Ok. Mas ele vai alcançar os pais que estão dentro de casa morrendo? Não vai. Aí é heresia. Não vai. É preciso que alguém pregue para que haja salvação. É preciso que a palavra chegue para que haja salvação. E o que eu estou dizendo para vocês é que há centenas e centenas de famílias dentro da sua cidade, morrendo dentro de casa, pensando constantemente em suicídio. Se você duvida do que eu estou falando, chama uma mãe atípica para conversar. Qualquer uma. E pergunta se isso já não passou pela cabeça dela. Salva, rara exceção. Tem que estar muito firme em Deus. Porque a grande maioria pensa em acabar com a sua vida. E por que, Aline? Por que elas querem acabar com a vida dela? Porque elas não conseguem ver o futuro daquela criança sem ela para começar. Então, geralmente, elas querem acabar com a vida dela e, se possível, com a da criança. A possibilidade dessa criança ficar nesse mundo sem essa mãe corrói o coração desses pais. É a maior dor da família típica, é o futuro. O que vai ser dessas crianças quando eu não estiver? O que vai ser dessas crianças se eu faltar? Eu tenho um trabalho com as famílias atípicas e foi bem curioso, porque na última quarta-feira, quando eu fiz esse trabalho, um pai falou, eu passei um papelzinho falando quais são as dores da família típica e falei para anotar quais eram as dores. E campeã, assim, disparada, acho que 95% falou que a maior dor é a dor do futuro. O que vai ser quando eu não estiver? E esse pai começou a chorar porque ele é policial e ele chorava e falava: eu estou sofrendo, eu estou entrando em depressão porque eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar porque todo dia que eu saio de casa, eu não sei se eu volto. Todo dia que eu saio da minha casa, eu coloco a minha vida em risco. E se eu não voltar, o que vai ser da minha família? O que vai ser do meu filho? E aí, gente, eu fui surpreendida por outro pai, na reunião, que nunca fala. Levantou o dedo e falou: posso falar, pastor? Eu falei: claro. E ele falou assim: irmão, esse também era o meu medo. Até eu conhecer o projeto dessa igreja. Depois que eu fui acolhida nessa igreja, depois que eu conheci o projeto, hoje eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, essa igreja não vai deixar a minha família desamparada. Isso é forte. Isso é muito forte, principalmente para mim que estava lá como igreja. Olha a nossa responsabilidade. Esse homem está entregando tudo que ele tem na mão da igreja. Ele está dizendo que se acontecer alguma coisa com ele, ele tem certeza que nós vamos fazer algo. A igreja não vai desamparar. Isso é muito forte. Mas para você ver o tamanho da responsabilidade que a igreja tem sobre essas famílias que não tem ninguém. Eu tenho uma família que ela tem muito dinheiro na Barra da Tijuca. Ela tem muito dinheiro. E quanto mais ela trabalha para acumular dinheiro, eu perguntei: por que vocês acumulam tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro? Eu preciso me preparar, porque quando eu e ela morrermos, eu tenho que preparar muito dinheiro para oferecer para alguém ficar com a minha filha. Falei: mas e a família? E os avós?
ninguém quer. Todos dizem que não vai saber lidar. E eu preciso, pelo menos, encher os olhos de alguém com dinheiro para querer ficar com a minha filha. Olha o desespero dessa família, gente. Olha o desespero dessa família. Acumulando dinheiro para implorar para alguém aceitar aquele dinheiro para ficar com a filha. Se caso acontecer alguma coisa com eles. São essas famílias que estão precisando da gente. Tem alguém que possa vir para o teclado para mim? São essas famílias que estão necessitando e gritando por nós. Que estão gritando desesperadamente. Mas talvez essa temática, talvez isso tudo que eu trouxe aqui, não seja algo que para você toque. Não é a sua dor. Você não conhece ninguém próximo a você que tem essa dor. Você não convive. E aí talvez eu esteja falando, e você, por mais que eu entendo o que ela está falando, realmente é triste, mas não toca em você, sabe por quê? Porque você não conhece essa dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele prepara cada um de nós para momentos que nós não entendemos. Não compreendemos. Talvez hoje o que você esteja vivendo na sua vida, você não está entendendo, mas deixa eu te falar, Ele não só sabe como Ele projetou tudo isso. Há 6 anos atrás, quando eu iniciei a inclusão, é engraçado que se você pegar alguma pregação minha de 6 anos atrás, alguma live minha dos anos atrás, eu começo assim. Muitos me perguntam por que eu estou na inclusão, se eu tenho um filho atípico ou não. Não, eu não tenho. A minha dor é uma dor do reino. Era quase que um jargão. Porque realmente eu não tinha dor nenhuma. Mas há 1 ano atrás eu fui surpreendida. Há 1 ano atrás, o meu filho, hoje com 13, estava com 12 anos. Eu levei ele no médico chamado ebiatra. Vocês sabem o que é o ebiatra? Ebiatra é o médico do adolescente. Geralmente esse cara, ele vem da pediatria, e aí ele vai e faz uma ronda ali pela psiquiatria, pela neurologia, e ele é um fera. Ali de 10 anos até mais ou menos 18. Se chama ebiatra. E tem um no Rio de Janeiro, somente um. E eu fui nele com meu filho. Cheguei lá e falei, doutor Fernando, esse é o Luca. Tem TDAH, eu também tenho. Não vou mentir, gente. O TDAH, ele é sério, tem inúmeros prejuízos, mas eu nunca me senti mãe atípica por conta disso. Talvez por eu nunca ter sentido a dor. Então eu não mentia. Eu não me sentia mãe atípica. Porque para eu me sentir mãe atípica, eu precisava sofrer com aquilo. Sentir algo diferente para aquilo. Eu não senti, então eu sempre disse que eu não era. Falei, ele tem TDAH, eu também tenho. Mas eu sinto que tem algo diferente nele, doutor. Mas todos falam que eu estou viajando, que é porque eu lido muito com as crianças atípicas. Mas eu sinto que tem algo diferente nele. Aí o doutor Fernando olhou para ele. O Luca tinha 12 anos, né? E 1,83 m. Não, 1,80 m nessa época. 1,80 m. E eu olhei para ele e falou assim, já pediram um teste genético? Aí eu falei, não, nunca pediram, nunca? Eu falei, não. Ele, então você volta aqui depois que você fizer esse teste genético. Eu fiz o teste genético, demorava 1 mês e pouco para sair o resultado, e nesse meio tempo eu tinha uma agenda para cumprir lá em New Jersey, Nova York. O Sandro me acompanhou nessa agenda, e quando eu estava lá, num culto como esse, sabe a liturgia do culto? Oferta, depois chama a pregadora? Eu estava na hora da oferta, quando o meu dedinho ansioso, típico do TDAH, resolve abrir o e-mail. E quando abre o e-mail, estava lá, resultado do Luca. O que eu fiz? Abri. Não deu nem tempo do Sandro dar um tapa na minha mão, eu já cliquei e abri. E quando eu abri, estava lá assim, Luca, 12 anos, 47 cromossomos. 47 cromossomos. Na hora, eu não entendo muito, mas eu sei que cada um de nós temos 46. A única pessoa que eu conheço que tem 47 é o síndrome de Down. Meu filho não tem nada a ver com síndrome de Down, porque ele não bate. E aí eu pirei ali naquele momento, e aí eu só ouço assim, pastora Aline Santos do Brasil. Eu acho que foram os 30 segundos mais longos da minha vida, que foi sair da minha cadeira até esse altar. Eu lembro de flashes. Eu lembro
que o Senhor me trouxe pegadas na areia. Vocês conhecem o poema Pegadas na Areia, antigo? Eu lembro que veio pegadas na areia, só que ele me carregando no colo. E vozes dele falando só assim: ei, é genético. Se é genético, tá desde que ele nasceu, eu só estou te entregando agora. Acorda. Eu te preparei, eu te dei uma faculdade. Cada mãezinha que você recebeu no seu gabinete era uma matéria dessa faculdade. Só você não sabia. Eu subi naquele púlpito, preguei, nem sei como, só a graça de Deus. Mas eu preguei, voltei para o Brasil e nós fomos no médico. Eu falei: doutor Fernando, o que é isso? Ele falou: seu filho tem uma síndrome raríssima, 1 a cada 10 mil meninos. Se chama síndrome de Klinefelter. Alguém já ouviu falar? Nem eu que trabalho com inclusão na época, você já? Eu na época não sabia. Síndrome de Klinefelter é uma síndrome genética, é um erro genético, né? Não é como síndrome de Down. Ele é pós-fecundação. Na hora que o espermatozoide entra um X a mais feminino. E por isso que ele tem 47 cromossomos. E o que isso faz? Dentre muitas coisas que era o que eu realmente via no Luca, literalidade, ele é muito literal, mas ele não é autista. Ele tem hiperfoco, mas ele não é autista. Então tinha muitos pontos que ele falou que tudo faz parte dessa síndrome genética. E aí ele disse, ele precisa entrar com tratamento hormonal. Por quê? Porque esse X a mais no corpo masculino, ele faz com que o corpo dele tenha formato de corpo feminino. Na hora, né, você surta, joga na internet escondido, Klinefelter é adulto sem tratamento, você vê um monstro, é um homem com mamas grandes, cintura fina, quadril largo, porque ele vai pegando a feição feminina. E aí, nessa hora, eu lembro que eu chorei. Nessa hora eu chorei. Por que eu chorei? Por que eu estava tão indignada ali? Porque eu falei para ele assim: como que eu não vi isso? 6 anos trabalhando na inclusão e como que eu não vi no meu filho? Eu cuidando do filho dos outros e eu não vi no meu filho. Se eu tivesse visto, são 6 anos que ele poderia estar recebendo tratamento. São 6 anos que ele já poderia estar sendo tratado. Foi quando o doutor Fernando vira para mim e fala assim: não, Klinefelter só pode entrar com tratamento hormonal com 12 anos. E o Luca tem 12 anos agora. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, que ao invés de me entregar isso quando ele ainda era uma criança, para eu ficar sofrendo até agora, sem poder fazer nada, porque não pode fazer nada, só a partir de 12 anos, ele me guardou. Ele guardou a mim e o meu marido. A Klinefelter, ela tem algumas coisas mais sérias. Ele não produz testosterona. Então o Luca hoje, para a medicina, ele é estéril. Mas é hoje e é para a medicina. Porque a medicina muda, mas Deus não muda. E eu viverei um milagre. Qual é o meu milagre? Meu milagre é eu ser vó. Eu estar lá olhando ele cheio de filhos. E vai acontecer. Vai acontecer. O Lucas faz parte de um propósito para eu poder falar para todos o milagre que eu vivi, que a minha família viveu. Por que eu estou te contando a história do Luca? Porque aquilo que você está vivendo hoje talvez não faça sentido para você. A dor que você sente hoje talvez não faça sentido para você. O emprego que foi tirado da sua vida hoje talvez não faça sentido para você. Muitas coisas não fazem sentido porque nós estamos focados aqui na terra. No mundo espiritual não há nada perdido, não há nada por acaso. Já foi tudo detalhadamente feito por nosso Deus. Até o fato de você estar aqui hoje ouvindo uma palestra que talvez não tenha nada a ver com a sua vida. Deixa eu te falar, tem a ver com a sua vida sim. Se não é hoje, se não é amanhã. E eu não estou falando que se você vai ter um filho, não. Mas o Senhor vai usar a sua vida para levar cura e salvação para alguém nessa área. Vai colocar para você cuidar, para você pastorear, para você caminhar junto. É por isso que Ele está aqui, te dando conhecimento, te trazendo sensibilidade para essa obra. Exalte a Ele. Exaltado.
Obrigada, Jesus. Esse lugar é seu, essas vidas são suas, Pai. Obrigado, Pai, porque cada um aqui na frente pode não ter nada para te oferecer, mas o Senhor quer encher cada um deles com poder e glória. Obrigada porque no mundo espiritual está chovendo agora de favor e graça sobre a vida de cada família aqui representada. Obrigada, Pai, porque enquanto muitos veem pessoas, nós no mundo espiritual estamos vendo um exército se levantar, um exército para poder guerrear, para que a gente possa vencer uma sociedade preconceituosa, para que a gente possa vencer uma justiça que não age com idoneidade, mas a igreja de Cristo age como Jesus. A igreja de Cristo se levanta em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado.